Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Rafael Guimarães, sou professor de Física e esse é o meu canal Física Raiz. Galerinha, venho trazer para vocês várias videoaulas sobre os conteúdos relacionados ao Enem, a vestibulares, aos conteúdos do ensino médio e futuramente venho também trazer conteúdos relacionados às físicas experimentais gerais 1, 2, 3 e 4, eletromagnetismo, ou seja, conteúdos relacionados a cursos de ensino superior, matemática, física e engenharias. Beleza, galera? Então, se você assistir essa aula, se você gostar, galera, dá aquele like, dá aquele pai d'égua bacana nesse vídeo aí embaixo, beleza? Galera, compartilha comigo de vocês. Se você sabe aquele carinha que está precisando de uma videoaula, de uma aula bacana, de uma força na física, seja para estudar para o Enem, para concurso público, ou também para a sala de aula, para passar naquela prova, compartilha com ele, Facebook, Instagram, beleza? E não esquece de comentar aí embaixo do vídeo, galera, sempre comentem. Se vocês estiverem precisando de algum conteúdo, de alguma aula, é só comentar aí embaixo, vou dar uma olhadinha, vou ver quais são as necessidades e venho trazer para vocês as videoaulas sobre o assunto. Beleza, galera? Então um beijo para vocês e uma boa aula. Valeu! Fala, galera, seja bem-vindo a mais uma aula, beleza? Então bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para a galera que está estudando aí, beleza? Eu estou fazendo esse vídeo por volta das 2 da manhã, então para você que está acompanhando comigo, para você que está estudando junto comigo a essa hora, bom estudo para você. E para vocês também que estão acompanhando só que durante o dia, boa tarde ou noite, uma boa aula para vocês, tá? Então olha só, gente, vamos continuar o assunto de vetores. Eu aconselho a você que não assistiu a aula antes dessa, que é Vetores parte 1, que você assista. Eu vou colocar aqui bem no canto, tá? O link para você acessar a videoaula de Vetores parte 1. Se você ainda não assistiu, assiste lá, depois volta para cá, tá, galera? Que isso aqui é uma continuação da aula passada, beleza? Nós vimos na aula passada o conceito de vetores de grandezas, certo? Alguns tipos de vetores, de operações de vetores também. Então, olha só. Vamos lá. Estamos no quarto caso para uma situação de operações com vetores onde eu tenho um ângulo alfa diferente de 90 graus. Nós vimos já o terceiro caso que o alfa é igual a 90 graus. Agora nós estamos vendo para diferente de 90. Vamos para dois casos. O primeiro caso é quando eu tenho um alfa diferente de 90. Tenho os dois vetores aqui, ó, vetor A e vetor B. Beleza? Esses dois vetores aqui estão formando um ângulo alfa que é menor que 90 graus. Gente, eles vão calcular aqui, formar um vetor resultante S, bem aqui no meio. Vou tentar desenhar melhorzinho para vocês aqui, tá? Tá um pouquinho feio, né? Vou tentar aqui, galera, que eu sou péssimo de desenho. Olha só. É mais ou menos por aqui, tá bom? Esse vetor S é vetor resultante de A e B. Como é que eu calculo o valor, o módulo desse vetor S aqui, galera? Olha só, você sabe que para ângulo de 90 graus, para quando os vetores são ortogonais, perpendiculares entre si, então eu calculo da seguinte forma. Eu uso basicamente o teorema de Pitágoras, não é isso? Eu vou usar também nessa situação aqui, só que não só ela. Quando eu tenho alfa menor que 90, eu vou usar o teorema de Pitágoras, mais aqui, ó, duas vezes o vetor A vezes B vezes o cosseno de alfa, beleza? É basicamente essa fórmula, que ela é conhecida como lei dos cossenos. Lei dos cossenos, ok? Tá aqui, galera. E agora, na segunda situação, quando eu tenho o meu ângulo alfa formando maior que 90 graus, tá? Maior que 90 graus. Olha só, aqui eu tenho dois vetores também, vou chamar de A e de B. Só que, aqui o ângulo alfa, só que entre eles vai ser bem aqui, gente, olha. Mais ou menos por aqui. Eu acho que um pouco menor no caso aqui. Eu vou até mostrar para vocês, logo mais, como é que eu faço para calcular geometricamente o vetor resultante. Então é bem aqui basicamente, olha, mais ou menos. O vetor S resultante vai ser aí, ó. E como é que eu faço para calcular o valor dele?
É basicamente a mesma fórmula, gente. Só que aqui eu estou usando um ângulo maior que 90, ou seja, um ângulo obtuso. Ele está formando aqui ângulo no segundo quadrante. E nós sabemos que na matemática o cosseno no segundo quadrante ele é negativo. Então olha só como é que vai ficar a fórmula. É a mesma, só que no lugar disso aqui, ó, gente, bem aqui, ó, vai ser negativo. No lugar dessa fórmula aqui do mais vai ser negativo. Olha só. S ao quadrado é igual a ao quadrado. Até aqui, beleza. Sabemos que é o teorema de Pitágoras. Aí vai ser menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. Beleza, galera? Tá aí, ó. É muito fácil isso aí, tá? Então, para calcular, temos apenas diferenças de sinais aí para ângulos diferentes de 90 graus. Então, meus queridos, temos aqui a adição geométrica de vetores, né? Então, olha só, quando falar de adição, a gente está falando de soma, né? De somar os vetores. Mas é uma adição geométrica. É onde vai se localizar o teu vetor resultante. Vou colocar aqui, tá bom? Teu vetor resultante. Vamos lá para o primeiro método. O primeiro método de adição que eu tenho é do polígono. Bem, gente, quando se fala de polígono, é porque eu estou falando de uma figura geométrica com vários lados, não é isso? Temos vários lados. Pode ser quantos lados foi, dependendo de quantos números de vetores eu tenho, certo? Então, olha só, vamos para o primeiro exemplo aqui, para você entender, para esse exemplo, para você entender o que é o método de adição de vetores por polígono. Bem, gente, olha só, aqui nessa figura geométrica, bem aqui, tá vendo? Nessa figura geométrica aí, onde está apontado, essa setinha, eu tenho a soma de dois vetores, V1 e V2, para você ver aí, certo? O que acontece? Para a soma de vetores, você vai ligar sempre o início e o fim entre dois vetores. Você está vendo aqui, ó, a setinha do vetor 1 ligada ao quê? Ao início do vetor 2. Sempre você vai fazer isso para trabalhar com a soma geométrica entre vetores. Beleza? Basicamente isso. Olha só, olha como é que acontece. O vetor, ele tem um poder de você projetar ele, de você deslocar ele para qualquer lugar do espaço. O que acontece? Vamos fazer o seguinte, imagine que esse vetor 1, vou tentar desenhar ele bem aqui. Está aqui o vetor 1. E o vetor 2 aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. Eles não estão ligados. Como é que você faz para você calcular ou para você desenhar o vetor resultante entre V1 e V2, já que vocês vão fazer uma soma geométrica deles, V1 mais V2. Olha só. Eu vou pegar o que eu fiz aqui na figura, o que já está feito na figura, na verdade. Vou pegar o V1, o vetor V1, tá aqui, e vou ligar ele com o vetor V2. Vai ficar mais ou menos aqui, ó, como está na figura. Aqui V1. E o V2 eu vou desenhar logo após eu desenhei V1, ó. Lembra que eu estou unindo os dois vetores, o início e o fim do outro, ó. Bem aqui, tá, galera, ó. Tá aí, ó, certo? E o vetor resultante vai ser ele, vai ser, na verdade, a ligação entre eles, ok? Tá bem aqui, ó. Só que olha só o que eu vou te mostrar. Esse vetor ele está no sentido. Já como é uma soma, eles estão em um único sentido, vamos dizer assim. Eles estão fechando uma figura geométrica. Então V1 eu tenho aqui, não mudei o sentido dele, e o V2 também não. Então o que acontece? A soma desses dois aqui, a soma desses dois vetores vai me dar o vetor VS. Tá aqui, ó. Bem aqui. Bem aqui. A soma desses dois vai me dar esse vetor aqui, VS, que é o vetor resultante da soma. Professor, por que não é o inverso? Porque o vetor VS aqui, que você acabou de desenhar para a gente, esse vetor VS, ele não está ao contrário. Olha só o que acontece. Como VS, o vetor da soma resultante, no caso, né, é igual a V1 mais V2, ele é a soma deles, então ele tem que ser representado por um único vetor
aqui. Dessa forma, V1 mais V2 vai ser representado como um único vetor. Por isso ele está no único sentido. Se o V1 e V2 estão fazendo esse sentido aqui, ó, para cima aqui, então o vetor VS tem que obedecer esse sentido. Se no caso fosse o contrário, então você não teria VS. Se fosse o contrário, vou desenhar para você aqui, só a setinha em vermelho. Se fosse o contrário aqui, ó, desenhando em vermelho para você, não seria VS, seria quem? Menos VS. Tá bom? Então seria dessa forma aí. Beleza? Então esse é o método do polígono. Professor, mas e se fosse o contrário? Como é que seria e se fosse o contrário? Bem, gente, se no meu caso, olha só o que eu vou te falar. Se no meu caso eu pegar todos os vetores e os vetores, por exemplo, vou adicionar aqui mais um vetor V3 aqui. Tá aqui, ó. Bota assim, vetor V3. Se no meu caso a adição e a soma entre esses três vetores der uma figura fechada e ela obedecer a figura, eu vou ter o vetor resultante sendo como zero. Como assim, professor? Eu vou te mostrar aqui. Vou apagar aqui o que eu fiz aqui. Vou te mostrar como é que fica. Pronto, apaguei. Olha só. Vou desenhar aqui, ó. Tentar desenhar para vocês. V1. Tá aqui. V2, ó. Eu tô obedecendo aqui o início e o término do outro, tá vendo? Aqui, ó. V1. V2. E V3, olha aqui, V3, bem aqui, V3. Eu vou colocar ele no sentido que ele tá aqui, obedecendo o sentido. Aqui, ó. Tá aqui. E o que aconteceu? Ele formou basicamente a mesma figura daqui. É igual. Só que tem uma diferença. É o sentido. É o sentido do vetor S, que na verdade é o 3 aqui, ó, o vetor 3. Quando eu tenho basicamente um ciclo de vetores, eles formam uma figura fechada dessa forma que eu desenhei para você. O vetor resultante, ou seja, V1 mais V2 mais V3 vai ser igual a 0. Isso quando formar aqui uma figura fechada, um polígono, que obedeça um sentido de ciclo. Ó. É como se eu estivesse girando isso aqui, tendo um ciclo assim. Ó. Tá bom? Então, é como se eu tivesse equilíbrio. Os vetores estão em equilíbrio aqui. Tá? E o vetor resultante fosse igual a 0. Beleza? Bem fácil, né? Então, gente, o que acontece aqui é o seguinte. O método do paralelogramo é um método de adição, também é um método de soma entre esses vetores. Beleza? Então, olha só, como é que fica? Você vai usar o que a gente chama de projeção de um vetor. Você pode projetar um vetor usando pontilhados. Só que você projeta ele paralelo, por isso que é o nome de paralelogramo. Você vai fazer projeções paralelas, tá bom? Para formar uma figura. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui, redesenhar, né? Sem esse vetor VS, esse vetor resultante da soma aí. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho o vetor V1. Na verdade, V2, né? Perdão. Vetor V2. E o vetor V1 aqui embaixo. Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui é o vetor V1. Olha só. Tendo V1 e V2 aqui. Beleza. Como é que eu vou fazer a soma? Como é o nome do método paralelogramo? Eu vou pegar esses vetores V1 e V2 e vou projetar eles paralelamente. Olha só. Vou pegar o V1 aqui. Projetar ele lá em cima. Lá, ó. Começando do V2. Ó, projetar ele paralelo. Tem que projetar ele do tamanho que o V1 é. Ó, usando os pontilhados aqui. Pelo menos vou tentar desenhar mais ou menos o tamanho. Por aqui assim. Ó. Pronto. Beleza. Vou pegar o V2 e começar do V1. Projetar ele também aqui. Ó. Tem que ser do mesmo tamanho. Tá aqui, projetei. Então é só, basicamente eles se encontram bem aqui, né, ó, as projeções. Então a ponta do vetor vai ser aqui.
Ou seja, o vetor resultante vai dar isso aqui, ó. Tá aí o vetor resultante, vetor VS. É você usar basicamente o método de projeções dos vetores, beleza? Nós temos agora a diferença entre dois vetores. A diferença de dois vetores, gente, isso aqui, galera, é a diferença geométrica, tá? É uma demonstração geométrica, como a gente viu no slide anterior aí, tá bom? Bem aqui, galera, ó. Isso aqui é geométrica, tá? Então, eu vou escrever para você aqui, beleza? Então, olha só, vamos lá. Temos aqui no exemplo o vetor V2 e V1. Você vê aqui que ambos os vetores estão positivos. Só que ele está falando que ele quer uma diferença entre esses vetores V2 e V1. Para que eu tenha uma diferença, eu posso ter ou V1 menos V2 ou V2 menos V1. Tá bom? Só que eu preciso que um dos dois, ou o V2, seja negativo, ou o V1 seja negativo nessa figura aqui. Tá vendo? Tô vendo a primeira parte da figura, essa primeira figura aqui, tá, gente? Então, olha só. V2 e V1 estão aí. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o V1 e deixar ele negativo. Mas para que eu possa deixar ele negativo, eu tenho que fazer o que, galera? Eu tenho que deixar ele virar oposto. Para ele virar oposto, o que eu tenho que fazer? Mudar o seu sentido. Mudando o sentido desse vetor, eu transformo ele em negativo. Então, olha só como é que fica. Eu jogo ele para cá, olha. Vou até desenhar para vocês, tentar desenhar aqui. Joguei, tá vendo? E o V1 deixa de ser V1, passa a ser menos V1. Beleza. Então, olha como é que vai ficar. Vou fazer aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. V2 e V1 aqui. Tá aí. V2 e V1. Como é que eu faço para tirar a diferença, gente? Eu vou usar o método de quem? Do paralelogramo, né? Isso, olha o nome, paralelogramo. Eu vou projetar os vetores paralelos aqui, ó, projetando V2. Tá horrível, tá de feio, já tá feio a figura. Não posso deixar mais horrível, né, galera? Senão vai ficar impossível de você ler. Vou colocar assim, ó, para ficar mais bonitinho, ó. Projetando, tentando projetar, né, parecido. E depois vou pegar aqui V1 e projetar bem aqui, ó. Em cima agora. Projetei, beleza. Agora juntou aqui, né, as setinhas bem na pontinha. O que eu faço agora? Vou puxar aqui do centro e eu tenho bem aqui o meu vetor da diferença. Vou corrigir de novo porque tá horrível e eu sou péssimo de desenho. Tá aqui, desenhar melhorzinho. Tá aí, gente. Esse é o vetor que ele chama de VD, vetor diferença. E esse nome VD, esse letra VD, né, representação em letra, ele não é obrigatório. Ele só chamou aqui por causa da situação mesmo. Mas tá aqui, gente, o vetor diferença. Ele basicamente faz com que você pegue um vetor para usar a diferença e mude o seu sentido para virar um vetor oposto, ele ficar negativo, tá ok? Componentes de um vetor. O que eu posso falar sobre componentes de um vetor? Quando se fala de componentes, eu estou falando de partes. Então, são basicamente partes que compõem um vetor, que fazem parte de um vetor. Esses componentes, eles podem ser e são outros vetores, ok? Quando eu escrevo um vetor no plano cartesiano, está aqui, ó. Eu sou péssimo em desenhar, mas vou tentar desenhar, destacar para vocês aqui, tá vendo? Não consegui destacar, mas está aqui. Esse aqui é o vetor V. Está desenhado no plano cartesiano, tá? E esse vetor V, ele tem componentes. É como se ele tivesse pontos. Lembra quando eu escrevo uma reta?
em cima de um plano cartesiano e cada ponto vai me dar uma coordenada em x e y, pois é, nesse caso aqui eu não tenho x e y. O que eu vou ter? Um vetor x e um vetor y que somados eles vão ter como resultante esse vetor v escrito no plano cartesiano. Ou seja, vx e vy são o que a gente chama de componentes de um plano cartesiano aonde o meu vetor v está escrito. Então, quem são os componentes? Vx e vy. Ok? Aqui. No caso, eles são vetores. Tá aqui, ó. Vetor vy e vetor vx, quando somados, apesar de terem direções diferentes, quando somados eu vou ter o vetor v como resultante. Lembrando aqui, gente, se são dois vetores, olha só, é o vetor vy e o vetor vx, tá aqui, vx e vy. São dois vetores, né? E você, pelo que você está vendo, esses vetores aqui, eles estão formando um ângulo de 90 graus. Para mim saber o valor desse vetor v, você vai fazer aquela operação que eu te mostrei, que eu te ensinei, que é quando eu tenho vetores formando um ângulo de 90 graus, para mim saber o valor do vetor resultante, eu faço o teorema de Pitágoras, que é quem, ó? Nesse caso vai ser v ao quadrado igual à soma dos vetores, que é quem? Módulo de vx ao quadrado mais módulo de vy ao quadrado, tá? Isso aqui é para mim encontrar o valor do vetor resultante v, certo? Sabendo que você tem os componentes quem? Vx e vy, beleza? Então olha só, mas o foco não é esse. Qual é o foco? É estudar esses componentes. Vamos lá, gente. Pelo que você vê aqui, como eu estou fazendo um ângulo θ de v com vx, você vê que eu posso tirar daqui, com uma soma vetorial geométrica, um triângulo retângulo usando o método dos polígonos. Eu vou teletransportar cada vetor para o espaço para me desenhar e formar um polígono. Olha só. Eu peguei, vou desenhar aqui para ti um triângulo retângulo. Tá aí. Tá aí, desenhei para ti um triângulo retângulo. É como se eu tivesse, olha, eu vou transportar esse v, o vetor v resultante para cá, ó. Ele está aqui no plano. Aqui, vetor v. Ele é esse vetor aqui, certo? Quem é esse vetor x aqui? Vx. E quem está para cima aqui, nesse caso, quem é? É o vy. Beleza? Então, olha só, eu tenho aqui essa relação. E bem aqui, como você vê no plano cartesiano, eu tenho um ângulo θ. Gente, qual é a relação que eu posso ter? Qual é a relação que eu posso ter entre v e vy? Primeiro, v é hipotenusa e vy é cateto oposto. Não é isso? Então, quem é a relação que eu tenho entre cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, o que eu vou ter, galera? Vou botar bem aqui, seno de θ é igual a cateto oposto, que é vy, cateto oposto ao ângulo, tá vendo? Tá aqui, oposto ao ângulo, dividido por v, vetor resultante. Então, olha só, esse v aqui, ele está dividido com vy, ele vai para cá multiplicando, para do lado do seno multiplicando. Então, vou ficar o seguinte, vy é igual a v, vou escrever de novo, vy é igual a v seno. Beleza, então encontramos o vetor vy. Tá aqui, ó, são componentes. Agora, qual é a relação que eu tenho entre vx e v? Vx, gente, é o cateto adjacente ao ângulo, ele está do lado, ao lado do ângulo θ. Então, qual é a relação que eu tenho de cosseno? Porque cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente, que é Vx, sobre a hipotenusa, que é V. Basicamente isso aí. Ok? Então, o V está dividindo, passa multiplicando para cá. Então, eu posso dizer que Vx é igual a V,
que é o vetor resultante, nesse caso, né, dos componentes, vezes o cosseno de θ, ok? Aqui, galera, show de bola, esses são os valores da tua componente, beleza? Então, meus amores, vamos ficando por aqui, beleza? Pelo menos já terminamos a parte de vetores, o que é cobrado para a gente no Enem, né, no conteúdo do ensino médio. E farei uma próxima aula, vou gravar uma próxima aula, depois de vetores parte 1, parte 2, vai vir só a parte de exercícios, tá? Vou gravar um vídeo para vocês só de exercícios, beleza, galera? Então, um beijo, um abraço e obrigado por assistir essa aula. Valeu!